E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui, pessoal, respondendo uma dúvida de um inscrito sobre inércia, né? A gente vai falar de inércia e ele me pergunta o seguinte: por que uma viga chata ela deforma mais e a área de aço dela é maior do que uma viga convencional? Então, para a gente entender isso, pessoal, é interessante que a gente entenda o que é inércia. E para entender o que é inércia, eu peguei essa régua e a gente vai imaginar, né, que essa régua seja uma viga, certo? Aqui ela está na posição deitada, como realmente funciona uma viga chata, e aqui ela está na posição mais habitual, a posição que a gente costuma usar. Então o que a gente tem de diferente? Eu tenho uma peça, eu tenho uma viga que ela tem a mesma área, tanto faz se eu colocar ela assim como assim, ela vai ter a mesma área. Só que quando a gente fala de inércia, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que inércia é base, certo? É a base da peça vezes a altura ao cubo. Então, ó, base vezes altura, vezes altura, vezes altura. Então a gente entende o que com isso? Que quanto mais a gente vai aumentando a altura, mais a nossa peça vai ganhando rigidez. E se a nossa peça vai ganhando rigidez, a gente vai diminuindo a deformação. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, imagine o seguinte, que você tem uma viga, que ela está aqui nessa posição, e eu vou aplicar um carregamento aqui, ó. Eu mal encostei na viga e ela já se deformou. Agora, eu vou inverter a posição, lembrando que é a mesma peça, a mesma área, eu vou inverter e vou aplicar o mesmo carregamento. Você vê que ela praticamente se manteve instável, gerou um pequeno momento negativo aqui, mas ela se manteve estável. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho peças de mesma área, certo? Mas que estão trabalhando em posições diferentes dentro de uma obra, elas têm comportamentos diferentes para o mesmo carregamento. Então aqui vocês observaram que eu tenho uma peça, eu tenho uma viga, que ela está com a inércia favorável. Se eu estou com a inércia favorável, eu tenho menos deformação. Por quê? Eu tenho rigidez agora, porque eu tenho altura. E quando eu tenho uma viga que ela está nessa posição, qualquer carregamento que eu colocar, ó, eu já começo a deformar a minha peça. Então, quando eu tenho uma peça que ela tem a inércia desfavorável, ela aumenta muito, pessoal, o momento fletor. E o momento fletor, o que é o momento fletor? É a força, né, vezes uma distância, é o carregamento vezes a distância que ela está concentrada. Então, se eu tenho uma peça que ela não tem altura, que ela não tem rigidez, ela vai ter um momento muito alto. E como a área de aço é baseado no momento fletor, eu tenho uma área de aço muito alta para poder combater esse deslocamento. Por quê? A viga ela está deslocando, ela está fazendo essa flecha, nesse embarrigamento, e ela está querendo o quê? Tracionar a parte de baixo, né? Porque é assim que a viga comporta, tracionando embaixo e comprimindo em cima. Como a gente sabe que é o aço que resiste a essa tração, então se eu tenho um momento fletor muito alto, eu tenho que ter uma área de aço muito alta para poder combater esse momento. E quando eu inverto, pessoal, essa viga que eu coloco nessa posição, além de eu ganhar inércia, que é base vezes altura ao cubo dividido por 12, eu ganho rigidez e eu ganho também no braço de alavanca. Porque o que é o momento? O momento não é uma força vezes uma distância? Então, se eu pegar o momento gerado aqui nessa viga e dividir pela essa distância, eu vou achar a força. A força que está sendo aplicada aqui e aqui. Força de compressão e força de tração. A partir do momento que eu aumento a minha viga, que eu aumento o braço de alavanca, quando eu dividir o meu momento por essa altura, por essa distância, consequentemente eu vou diminuir a minha força aplicada aqui, a minha força aplicada aqui e, consequentemente, vou diminuir o momento, consequentemente, vou diminuir a área de aço. Então, vocês repararam que uma coisa vai levando a outra. Então, é muito importante, pessoal, a gente saber, não é só chegar na obra, começar a montar viga, sem analisar qual a melhor posição de vigas, qual a melhor posição de pilares, qual a melhor posição que vai às lajes, porque muita gente fala que a melhor posição da laje é na posição de menor vão. Será que é assim realmente que funciona? Uma coisa é bonitinha, outra coisa é chegar na obra e encontrar com situações adversas. Então, quando a gente analisa, a gente vai montar a nossa laje lá na obra,
a gente analisa isso como um todo, a gente analisa isso como uma forma global, posição das lajes, posição dos pilares, posição de inércia favorável ali aos carregamentos, tudo para quê? Para a gente otimizar, para a gente reduzir realmente a área de aço, para a gente estar fazendo economia. Então é importante que a gente entenda esses conceitos, como funciona. Você viu que aqui através de um exemplo muito simples, né? Eu consegui mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Por que as deformações elas acontecem em peças que têm menos inércia do que em peças que têm maior inércia, devido à rigidez que a inércia dá, certo? Para essas peças. Então, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.